Esse eu acho que é o desafio. Então a gente vê assim, pelas exposições anteriores, a preocupação do município, do Estado, muito boas inclusive, né, em estabelecer mecanismos procedimentais internos. Mas a questão que fica para nós é como transformar isso em um processo em que o cidadão ele possa interagir permanentemente e controlar e fiscalizar se aquele ato, aquela política pública, ela está ou não sendo executada. Eu acho que é esse o próximo passo que nós temos que nos preocupar. Ou seja, que seria naturalmente o processo de interatividade entre governante e governados, né? Bom, o que seria esse princípio comunicativo, né? Princípio comunicativo, que acho que é a questão fundamental do Estado-rede, a característica, está concebido não como uma simples relação ou troca de sinais linguísticos, né? Que na verdade a web nada mais é do que troca de sinais linguísticos, né? Mas como fundamento nuclear que possibilita a compreensão e a interação entre os atores sociais, capaz de garantir as condições objetivas para que a realidade objetiva possa ser repensada e não tão somente pensada, né? Então esse conceito de princípio comunicativo eu acho importantíssimo dentro desse repensar os conceitos de governo eletrônico e o próprio governo aberto, né? Aqui já coloquei para vocês, então só para finalizar, dentro do tempo aí, evidentemente que são discussões teóricas, é importante destacar isso. Acho que a teoria ela tem um papel importantíssimo na nossa vida, que ela pensa para frente. Isso não quer dizer que vai ocorrer dessa forma na prática, né? Mas a ideia, dentro da discussão do grupo, é sempre pensar como as coisas estão ocorrendo, mas também pensar na frente, como que nós poderíamos repensar esse sistema que hoje, de certa forma, está se consolidando. Então, um dos compromissos do Estado-rede, quando fala que Estado-rede seria dos próprios governantes, é garantir ao cidadão o pleno acesso ao processo comunicativo, né? Ou seja, as discussões, para que as discussões não sejam tão somente discussões de gabinete, né? Ou seja, Brasília é o exemplo típico, tomam-se as decisões em Brasília, como o próprio Enem, se a gente for verificar, né? A política hoje do governo central é você tentar centralizar o máximo possível as informações e determinar que a base execute aquilo. Pode-se conceber um fabuloso projeto como é o Enem, mas esse projeto não vai funcionar se ele estiver só na cabeça de alguns iluminados. A ideia é você descentralizar. E eu acho que esse é um dos grandes problemas da nossa República Federativa, né? Que nunca se trabalhou com a ideia da descentralização, né? Os PACs que hoje nós vemos também são formas de descentralização, mas que se mantém vinculado ao próprio governo central, né? Então a ideia é discutir isso na base, porque na medida em que eu passo a aderir a uma determinada política pública, eu vou me tornar defensor daquilo. Quando a gente fala assim no direito, não basta eu ter uma previsão legal, porque se eu tive uma participação efetiva na construção daquele dispositivo, eu vou defender aquilo. É o processo de aderência. Quando eu passo a aderir uma ideia, naturalmente eu defendo aquela ideia. Aqui eu trabalho um pouquinho com a ideia do Rousseau, quando ele vai trabalhar a vontade geral, né? Estimular a ampliação do processo comunicativo através da formação de comunidades virtuais que não sejam comprometidas com interesses isolados ou restritivos, devendo sempre prevalecer o interesse público, ou seja, qualquer rede que ela possibilita esse processo de você fazer com que as informações elas circulem, elas não devem sofrer qualquer tipo de restrição. E a gente vê que nos Estados Unidos agora existe um projeto que visa justamente
controlar essas informações, né? Ou seja, o povo está tendo acesso demais a informações, isso é complicado para a democracia, né? Então, um tempo atrás, agora poucos dias, estava vendo isso nos Estados Unidos, que existe uma proposta lá de controle de informações, ou seja, na medida em que você passa a ter controle de informação, naturalmente você inverte completamente essa ideia do Estado ou rede da perspectiva democrática, né? Oh, meu Deus do céu. Bom, de certa forma, o que eu gostaria de colocar aqui para vocês seria isso, mais um intuito de provocação teórica, né? E, naturalmente, quem tem o conhecimento técnico... deixa eu só pegar aqui o final. Você está me boicotando aí, ó. Esse seria o compromisso fundamental, porque ainda você tem um alto custo de acesso à internet, né? Você tem um custo alto hoje de pagamento, de mensalidades, etc. Então, um dos outros compromissos do próprio Estado-rede seria o quê? A garantia da infraestrutura e o acesso de forma que a interatividade comunicativa entre os cidadãos seja efetivada. Ou seja, hoje nós temos problemas que são problemas financeiros. De certa forma, eles selecionam quem tem acesso hoje à rede, né? Quem consegue pagar. E se consegue pagar, tem acesso a informações. E normalmente é a classe média, né? Porque aquele que não tem acesso, esse, de certa forma, eu posso manipular dando os resultados, né? Através de bolsas, etc, etc. Então, nós temos que construir essa cultura democrática pensando sempre que a tecnologia é um simples meio no processo de construção dessa democracia que nós imaginamos. Não mais do que isso. É a ideia da urna eletrônica, né, que a gente sempre usa como exemplo. Alguns teóricos falavam assim, a democracia se consolidou no Brasil a partir de agora com urna eletrônica. Mas a urna não pensa. Você não pode esvaziar esse espaço do embate político que se dá entre as pessoas e os partidos e transferir isso para a urna eletrônica. Ela nos ajuda, ela dá rapidez, agilidade, economia. Entretanto, nós não podemos pensar na urna como um fim em si mesmo. Eu diria a mesma coisa em relação a toda essa tecnologia que nós estamos hoje sendo beneficiados. Ou seja, até que ponto essas tecnologias elas podem ajudar ou não no fortalecimento da democracia. Ou se a gente pensa numa democracia completamente centralizada, né? Que alimente as informações e a partir daí a gente passa a entender que democracia é isso. Então a ideia do Estado-rede aí pode-se trabalhar em termos de poder executivo, do próprio legislativo, do próprio judiciário, é que esses órgãos nada mais sejam do que extensão da própria vontade do cidadão, né? Infelizmente, ainda nós temos essa ideia da verticalização da decisão, né? A ideia do Estado-rede é você horizontalizar as decisões e que cada um se torne um participante ativo no processo, né? Seria mais ou menos isso.